Como a vida passada te afeta nos dias de hoje? Sim. Será que ela te afeta? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos falar hoje sobre esta questão de vida passada. Talvez você esteja entrando agora e pense assim, nossa, mas Anderson, eu não acredito em vida passada. Bem, aí nós falamos de outra forma desse tipo de situação. Se você não tem na sua cultura, na sua crença ou religião a questão de vidas passadas. Olhando pelo aspecto terapêutico, muitas pessoas vêm no consultório e dizem, Anderson, não, eu acredito em espiritualidade, vidas passadas e tudo mais, né? Então a gente não tem essa dificuldade de explicar. Mas, veja, a questão não é discutir se existe ou não. A questão é, para você que acredita que existem vidas passadas, será que isso te afeta de algum jeito? Bem, primeiro nós temos que olhar alguns aspectos. Não esqueça de entrar no nosso Instagram, Anderson Gomes Real, acompanhar as nossas lives às terças-feiras, às 20 horas, tá? Vamos lá. Então, o que acontece em relação à vida passada? Bom, se nós vivemos muitas vidas e a nossa consciência, ela vai se propagando para outras vidas, ela vai continuando e fica também em um intervidas, né? Ou seja, entre uma vida e outra, em algum lugar, esperando esse momento. Também não é o vídeo não é para discutir onde é que é esse lugar, né? Quanto tempo ele fica lá. A questão é como essa vida passada te afeta. Então vamos encarar que você vive muitas vidas. E na visão espiritualista ou até espírita, nós não nascemos ontem. Não é uma questão assim, eu devo ter 5 vidas, 3 vidas. Às vezes as pessoas dizem, fulano é um espírito jovem, novo, ou é um espírito velho, né? Isso é uma questão de interpretação. Quando é uma pessoa, geralmente, tem mais conhecimento, aplica, mas são espíritos que tiveram uma jornada que pode ser uma jornada mais longa, mas pode ser uma jornada mais aproveitável. Sim, ele aproveitou, ou aproveitável, né? Ele aproveitou as suas jornadas e aprendeu mais, angariou mais conhecimento. Bem, mas como essas vidas ainda assim nos afetam? Bom, o conhecimento nos afeta. Você já viu por esse exemplo que se você angaria conhecimento em vidas passadas, você continua, de alguma forma, trazendo no teu íntimo esse conhecimento. Tá certo, coisas muito diretas e práticas, por exemplo. Uma pessoa que foi médico em outra vida, por que ela não se lembra agora? Aí já são outras questões, né? Por que ela não se lembra agora e tem esse conhecimento direto para usar? Não tem, por fatores, né, do esquecimento, para que você tenha outras experiências, para que você progrida e não fique estacionado em uma experiência. Mas a habilidade da medicina está lá. Talvez uma pessoa que já foi médico em outra vida, se agora, hoje, ela resolver cursar uma universidade de medicina, ela tenha muito mais habilidade. Aí aquela coisa que as pessoas falam assim, o fulano tem o dom para medicina. Ele tem o talento para medicina. Ou para outras coisas, para música, para a arte, arquitetura, para a engenharia, para criar coisas e uma série de situações. Mas veja que os nossos comportamentos, sim, eles também vêm de outras vidas. Nós temos uma personalidade que nós trazemos de outra vida. E essa personalidade, ela vai sendo elaborada em cada vida que você regressa aqui na Terra, né? E continua, aquela personalidade que você tinha, ela continua sendo elaborada. Se você tinha defeitos, você tem que lutar cada vez mais para esses defeitos, essas coisas que causam problema na sua vida, para que você melhore. Aí onde entra a questão de família, pais, para te ajudar de algum jeito a você melhorar dessas questões. Tá? É claro, alguns de vocês vão dizer assim, mas meus pais não me ajudaram em nada, a melhorar de nada. Eles também estão na mesma luta. Então eles não vieram assim como um anjo, um espírito perfeito para você nascer através deles e você crescer de uma forma extremamente saudável e ser tudo para frente. Não, isso não acontece. Eu já falei aqui no canal, pais não recebem manual quando ganham os filhos. Assim, olha, o pai perfeito e a mãe perfeita é assim, ó. E é assim que você tem que ser. Não, porque nenhum de nós é perfeito e nós temos os nossos problemas. Então veja aqui, nós vamos continuando as nossas personalidades, muitas coisas mais graves da personalidade eclodem na adolescência, né?
E aí tem tanto o trabalho da educação dos pais, para reelaborar isso, se é uma tendência ruim, ajudar a não ter essa tendência, a suprimir isso. Se é uma tendência boa, a valorizar. E não só os pais, a própria pessoa. Ela tem a obrigação e a necessidade de continuar se melhorando. Então, existem comportamentos de raiva, de ódio, de impaciência, de intolerância, racismo, tudo isso pode vir de uma vida passada. Ah, mas não é minha culpa. É sua culpa. Porque você se comportava assim na outra vida. Você desencarna, não vira anjo. Você continua sendo você. E aí você reencarna com a proposta de se melhorar, certo? E a cada vida que nós viemos aqui, nós temos uma missão particular que é nos melhorarmos, o nosso eu, o nosso íntimo, e outras missões que são compartilhadas, que podem ser com a coletividade e tudo mais. E aí nós trazemos, como eu falei, comportamentos. Algumas pessoas trazem traumas, manias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo do mar, muito medo do mar. Será que não houve, excluindo traumas da infância, quando estamos lá em terapia, né? Excluindo os problemas da infância, quando a gente vê, olha, não tem nada na infância, mas será que não é em outra vida? Se a pessoa acredita em outra vida, terapeuticamente nós trabalhamos isso. E aí, o que acontece? Precisamos investigar se em outra vida você não morreu afogado, não esteve em um naufrágio, não foi assassinado sendo afogado. Um monte de situações, medo de cobra, altura, geralmente são traumas conectados. Ou não estão ligados diretamente à morte, mas uma situação que você passou em outra vida. Que você não desencarnou, não morreu naquela situação, mas foi traumática. Por exemplo, passar fome. E aí a pessoa vem sempre com aquela sensação de escassez. E aí ela cria distúrbios, por exemplo, alimentares. Né? De estar sempre querendo comer mais e mais, porque na cabeça dela ela acredita que pode vir a faltar. Então ela come mais. Ou ela come porque as pessoas dizem para ela que não, se você não comer, você vai estar desperdiçando. Né? E olha como tem pessoas que passam fome. Geralmente vó, mãe fala isso, né? E a pessoa cresce entendendo que tem que sempre comer tudo e comer mais, porque foi falado aquilo na infância. E às vezes conecta com um trauma de morte, de fome, né? Por fome em vida anterior, ou simplesmente ter passado fome em uma vida anterior. Então todas as experiências que nós temos em vidas passadas, elas podem vir a nos trazer questões na vida de hoje. Talvez você pense assim, mas Anderson, nossa, então que problemática terrível. Tá? Então olha quantos problemas eu posso ter. Você não tem tantos problemas assim, se você for pensar que você tem centenas de encarnações na Terra. Sim, centenas, você não tem 3, 4, 10, tem centenas, porque para elaborar uma consciência que raciocina, demora muito tempo, milhares de anos. Então veja que a questão é que você já superou muita coisa, você só não lembra disso. Né? Já superou em muitas vidas e transformações, traumas, os famosos karmas, que são as leis de ação e reação, coisas que você tem que experimentar para entender que aquilo é nocivo. Mas a pessoa diz, não, é karma, tem que pagar. Não, é você entender. Né? Então veja que todas essas coisas nos afetam. Elas... e tem um outro item, né, que olhando para o lado agora, vendo aqui na minha anotação, né, eu lembrei. Muitas pessoas falam assim, Anderson, marcas. Pode ter marcas de vida passada? Veja que isso não é obrigatório, não é toda situação que acontece que necessariamente você pode trazer uma marca, ou deveria trazer uma marca. Então, por exemplo, toda pessoa que morreu com tiro em vida passada vai fatalmente trazer uma marca do tiro no corpo. Não, isso não acontece. Isso é muito variável. As marcas geralmente vêm de conexões emocionais, situações que a pessoa passou de forma traumática. Por exemplo, o tiro não foi simplesmente um assassinato, mas o tiro remeteu a uma traição de uma amizade, de um amor. E aí aquilo ficou marcado em você, porque não foi só a morte, foi a questão da traição. Então o espírito, de certa forma, como ele não conseguiu recuperar-se, perdoar aquele ato, às vezes, não sempre, ele pode trazer a marca. Não? Uma marca
que pode ser traumática, pode ser relativa a um tiro, uma facada, uma ponta de lança, alguma marca relativa a um acidente, né? Ou pode trazer marcas de outras situações que venham de culturas, de situações do tipo. Coisas que às vezes alguma pessoa pode perguntar, né? E de tatuagem? A pessoa fez uma tatuagem em outra vida, vai vir com a tatuagem porque aí tatuou no espírito? Não, gente, isso não existe. Tá? Não existe. Tatuagem é na pele, não fica no espírito, não fica no perispírito. Isso não acontece. Tá? Então, meus amigos, essas são algumas ideias para explicar a você que essas questões de vidas passadas, seja traumas, emoções, sentimentos, reações particulares suas, jeitos, gostos, você traz isso de outra vida. Tanto os talentos, as coisas maravilhosas, como as coisas ruins, as coisas traumáticas. E o grande negócio disso, de reencarnar, é que você vai se melhorando a cada vida. Sim, você tem a chance de se melhorar. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Você vai ter sempre muitas experiências e cada vez mais entendimento sobre a vida. Então aproveite a sua vida. E não esqueça que no próximo vídeo nós vamos falar sobre como é feita a regressão, para você que tem interesse em entender sobre a outra vida. Ou você acredita que, de repente, de uma forma terapêutica, a regressão pode te ajudar. Então vamos falar disso no vídeo seguinte. Então, obrigado, muita paz, muita luz. Até a próxima.